Olá, turma do primeiro ano. Vamos iniciar assuntos da quarta unidade, certo? Vamos ver hoje pronomes demonstrativos e colocação pronominal, certo? Então, vamos ver essas partes dos pronomes, os quais ajudam na nossa produção de texto, certo? Por isso que é importante vocês relembrarem, né, esses assuntos para uma construção de um texto na parte coesiva, né, ser adequada. Vamos lá. Pronomes demonstrativos. O que é que eles são, né? Veja, quando vocês estudam os pronomes, vocês percebem que os pronomes são divididos, né? Os pessoais, né, que ainda são divididos em os dos casos reto e oblíquo, ainda é dividido em átono e tônicos, né? Então, essa parte, né, que nós vamos ver também lá na colocação pronominal, tá bom? Agora, vocês vão ver uma classificação dos pronomes, que são os pronomes demonstrativos, né? São os que fazem referências, né, às pessoas do discurso. Estabelece entre elas, os seres designados, uma relação de proximidade, de distanciamento. Esse distanciamento, ele pode ser de tempo e de espaço no texto, certo? Temos as variáveis, né, masculino e femininas, e os que não são variáveis, né, os invariáveis. Então, masculino, lembrando aí, nós temos o este, esse, esses, aquele e aqueles. Feminino, esta, estas, essa, essas, aquela e aquela. E os invariáveis, isso e aquilo. No espaço, né, em relação às três pessoas do discurso, vocês devem lembrar que, ao perguntar a alguma pessoa, quem fala, né, é a pessoa. Então, se algum objeto, por exemplo, está perto de mim, então eu tenho que utilizar o este, o esta, né, porque está próximo de quem fala. Agora, próximo de quem eu estou conversando, eu vou utilizar o esse, o essa, né? No espaço, em relação às três pessoas do discurso, no tempo, presente, passado e futuro, no texto, algo que foi dito ou algo que será dito, né? Aí vocês vão lembrar dos elementos anafóricos e catafóricos. Aqui, ó. Este, esse e isto, né? Indica o que está perto da pessoa que fala. Esta é minha família, né? Veja que a pessoa está falando que é próximo a ele, né? Esta é a minha esposa e esses os meus filhos. Este, isto, né? Indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Neste dia, estive doente. O esse, o isto no texto refere-se geralmente a algo que irá ser dito, e aí vocês vão lembrar dos elementos catafóricos, né? Algo que ainda vai ser mencionado. O grande sentido da vida é este, ó, dois pontos, ser feliz. Esse, isso, né, designam o que está perto da pessoa para quem se fala. O esse, isso, né? O tempo passado, o futuro, com relação à época em que se coloca a pessoa a falar, né? Olha, na Idade Média faziam torneios a cavalo, nesses tempos era uma prática comum. O esse, o isso, né? No texto refere-se geralmente ao que foi dito escrito, né? Ao que já foi mencionado. Compreensão e apoio, ela só nos pediu isso, né? Algo que já foi informado. Aquele e aquilo, né? Um afastamento do tempo de modo vago ou em uma época remota. Geralmente são informações, quando você utiliza aquele e aquele, algo que às vezes não está ali bem narrado, né? Não está presente totalmente ali no texto, né? Naquela época, Portugal tinha uma monarquia. Vejam que ele remete a algo que, não é? Você tem que ter um prévio conhecimento para identificar isso. Aquele e aquilo no texto indica um elemento referido anteriormente a outro, não é? Aquele, aquela, olha um exemplo. Marcos e Maria são irmãos. Aquele é músico, ou seja, ele, né? E esta é comerciante, ou seja, Maria. Outros pronomes demonstrativos, né? Nós temos o a, o os e as também sendo utilizado, né? Equivale àquele, aquele, isso. A chuva destruiu
que havíamos construído, não é? Ou seja, referente àquilo. Mesmo, mesma, próprios, próprio, empregados em sentido de igual, idêntico ou para reforçar a identidade da palavra que se refere. Tal, tais, semelhante, né? Equivale a este e esta. E agora vamos para o próximo assunto, que é colocação pronominal, certo? Colocação pronominal refere-se àqueles pronomes que eu disse a vocês no início da aula sobre os pronomes pessoais, os que são divididos em oblíquos, os tônicos e os átomos. São referentes aos átomos, né? O meu, teu, se, o lhe, né? São referentes a esses que nós vamos ver a posição deles de acordo com palavras atrativas e referente ao verbo, né? Se vai vir antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, certo? Na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia, isto é, pela boa sonoridade da frase. Por isso, em certos casos, pode ocorrer diferenças entre o que a norma gramatical propõe e o que realmente se usa, certo? O que realmente se usa. Aqui, entendi. Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes na língua culta. Veja, os pronomes oblíquos átomos são o meu, o teu, se, o nós, o vós, o lhes e o lhes, né? Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, apresentarem 3 posições em relação ao verbo, antes, no meio ou depois, né? Aí nós vamos ver próclise, ênclise ou mesóclise. Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes oblíquos na língua culta. Vamos para a próclise, certo? Quando o pronome está antes do verbo. Então, a próclise, ela geralmente, por ter mais regras, ela é na hierarquia maior, não é? Se eu tiver qualquer índice, né? Qualquer regra que puxe para a próclise, eu vou preferir próclise que utilizar a mesóclise ou a ênclise, certo? Porque ela na hierarquia e tem mais regras gramaticais para ser utilizada antes do verbo. Então, vamos lá? Quando o pronome está antes do verbo, né? Usa-se a próclise quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. São elas, né? Palavras de sentido negativo, por exemplo, não, nada, nem, nunca, jamais, não é? São palavras que atraem esses pronomes para antes do verbo. Então, se eu tiver lá uma dessas palavras, eu já sei que eu tenho que utilizar o quê? Próclise, não é? Nada nos preocupa naquele tempo, preocupava naquele tempo, né? Então, veja, nada, né? Palavras de negativo. Então, atrai, sim, o pronome átono para frente do verbo preocupava, né? Verbo preocupar. Então, nós temos aí palavras de sentido negativas que atraem. Depois, nós temos os advérbios, né? Aí, vocês vão também lembrar que se vier seguido de vírgula, não é? Olha, não seguido de vírgula, vocês não precisam seguir essa regra, certo? Quando não estiver seguido da vírgula. Veja só. O advérbio, né? Quando não estiver seguido de vírgula, aí você utiliza a próclise. Hoje me arrependo do que fiz. Ou se tivesse ali uma vírgula, né? Hoje, vírgula, arrependo-me do que fiz, entendeu? Então, se não tiver a vírgula, vocês podem colocar o pronome para antes do verbo. Mas se tiver uma vírgula ali entre o advérbio, né? Deslocado, aí você utiliza depois. Conjunções subordinativas, não é? Olha as conjunções, o que, o quando, o embora, o se, o como, o em que, também são atrativas, né? Para que esse pronome oblíquo venha antes do verbo, certo? Então temos, embora me sinta culpado, não pedirei desculpas, não é? Então vejam que nós temos aí uma conjunção subordinativa.
os seguintes pronomes, olha, relativos, definidos, demonstrativos também atraem. Então, vejam que a próclise, ela é, na hierarquia, atrai, não é? Sempre. Então, e na maior parte dos casos, vai ser próclise, porque olha a quantidade de regras que temos para ele, né? Se tiver pronome relativo, né? O que, o quais, o onde, o qual, né? Então, vai atrair também para frente. Veja. Ficamos em uma colina de onde se avistar o mar, não é? Veja aí o onde e o pronome se, não é? Então, por conta do pronome relativo, né? Onde atraiu o pronome oblíquo se para frente, tá vendo? Então, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar, né? Indefinidos, né? Alguém, muitos, todos, poucos, não é? Todos me deram apoio. Vejam só, pronomes indefinidos. Alguém me telefonou. Alguém me telefonou, né? Então, também atrai para frente do verbo. Os pronomes demonstrativos que acabamos de ver, tá vendo? O este, o aquele, o aquilo. Também é atrativo para que eu possa utilizar esse pronome átono para frente do verbo. Aquilo lhe fez muito bem, isso me pertence, certo? A próclise é também usada em frases interrogativas, exclamativas e optativas, né? Frases que exprimem desejo. Vamos ver? Olhe, quem lhe entregou a carta, né? Frase interrogativa. Quanta mentira se disse a respeito dela, frase exclamativa. Então, quando tiver frase exclamativa, né? Frase interrogativa, também vocês vão suspeitar de que esse pronome vai vir antes do verbo, tá bom? Deus nos proteja daquele maluco, né? Frase optativa, né? Nós temos também aí uma exclamação. 3. Também se usa próclise em frases com preposição em mais verbo no gerúndio. Olhem aí, em se tratando de educação, ele é realista. Olhem só o em ali. Em frases com preposição mais infinitivo flexionado, né? Isto é, conjugado. A situação levou-os a se posicionarem contra a greve, certo? Então, o se ali também, antes, não é? Quando ele disse que há preposição, mais o infinitivo flexionado, não é? Isso é conjugado. Então, nós chamamos também a próclise. Vamos ver agora alguns casos facultativos de próclise, né? Ou seja, você pode seguir ou não. Para antes ou depois do verbo, tá bom? Vamos lá. Com pronomes pessoais do caso reto, né? O eu, o tu. Então, se é casos retos, vocês vão lembrar, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, são pronomes do caso reto. Desde que não precedidos de palavra atrativa, né? Porque se tiver uma palavra atrativa, eu tenho que utilizar a regra mesmo geral. Eu lhe obedeço. Próclise. Veja, temos ali o pronome, não é? Eu, pronome reto, caso reto. Aí eu também posso utilizar a ênclise, que é depois do verbo. Eu obedeço ali. Então, tanto faz nessa situação, né? Quando eu tiver um pronome em caso reto. Espero que ele nos apoie. Só é possível a próclise. Não é? Porque nessa situação nós temos ali o pronome relativo, que, né? Também. Então, e temos o outro, que é o pronome ele. Então, eu não posso utilizar depois, né? Espero que ele apoie-nos, certo? Nessa situação, não pode. Tem uma palavra ali atrativa. B. Com infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Olha. Vim para te apoiar. Próclise. Vim para apoiar-te. Ênclise. Espero não o encontrar. Não é? Tem ali o não, palavra atrativa, próclise. Espero não encontrá-lo. Ênclise. Não é porque nessa situação nós temos o verbo ali, não é? Vamos para a mesóclise. A mesóclise é quando o verbo estiver no sentido de um futuro,
Aí lembre-se, mas se eu tiver alguma palavra atrativa, não utilizo mais mesóclise, vou para próclise, não é? Porque ela e na hierarquia tem essas regras, a quantidade de regras maior. Uma quantidade maior, né? Quando o pronome está no meio do verbo. Essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Vejam só como fica. Entregar-te-ei os documentos, né? Ideia de futuro, que ainda será entregue, né? Dar-lhe-ia uma oportunidade. Então, veja que aí nessa situação nós temos o futuro, né? Sendo empregado. Não temos palavras atrativas, então vamos utilizar a mesóclise. Nessa construção, ela é bem difícil de ser utilizada pelos falantes, né? Nessa situação do futuro, né? Geralmente nós utilizamos assim, sem esse emprego do pronome dentro do verbo, não é? Geralmente vocês percebem essa construção em textos jurídicos, em TCCs religiosos, não é? Na Bíblia, não é? Então, é bem uma formalidade, não é? Que é pouco utilizada no nosso dia a dia. Vamos ver aqui a observação. O ó ficou aqui. Primeiro, havendo palavra que exija próclise, né, como eu já disse a vocês, essa colocação prevalece sobre a mesóclise. Não te entregarei os documentos hoje. Veja, nós temos uma palavra atrativa, que é o não. Então, por essa situação, eu não posso utilizar a mesóclise, certo? Aí temos o outro. A segunda observação é: se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Vejam, seus amigos lhe dariam nova oportunidade, ou seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade, certo? Vamos para a próxima. A ênclise. Vejam, a ênclise, quando o pronome está depois do verbo, não é? E a colocação normal da língua culta. Vejam, a ênclise é usada principalmente nos seguintes casos: quando o verbo inicia a oração, entregou-me os documentos hoje, com o verbo no imperativo afirmativo, exemplo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Certo? Então, nós temos essas utilizações do emprego da ênclise, não é? Quando eu não tenho nenhuma palavra atrativa. E lembrando que eu nunca posso iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono, não é? Por exemplo, me entregue os documentos, não posso. É uma construção a qual a gramática reprova, certo? Então, ela sempre diz que, se não tiver palavra atrativa, eu vou iniciar uma oração com verbo e eu tiver que utilizar um pronome átono, eu tenho que utilizá-lo depois do verbo. Então, nós estamos diante da ênclise, certo? Então, próclise antes, ênclise depois e mesóclise no meio do verbo. Temos aqui outro exemplo. Como o verbo no imperativo afirmativo, né? Por favor, diga-nos o que aconteceu. Observações. Nós temos: se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se a mesóclise, né? Entregar-te-ei os livros amanhã. Veja que nessa situação a ideia é de futuro, né? Então eu posso utilizar perfeitamente a mesóclise. De acordo com os padrões da nossa norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo, né? Veja, no entanto, no texto a seguir, o que o escritor modernista Oswald de Andrade pensava a respeito dessa regra gramatical. É aquele famoso poema dele, né? Dê-me um cigarro, não é? Sobre o pronome oblíquo. E no final ele informa que no dia a dia as pessoas não utilizam, não é? O pronome oblíquo seguindo as regras, né? É como a mesóclise. A mesóclise dificilmente você vai perceberá um falante utilizando entregar-te-ei amanhã os documentos, né? Nessa ideia de futuro, né? A pessoa diz, vou te entregar amanhã, né? Não utiliza assim, com essa ênfase, né, da regra gramatical, utilizar a mesóclise, certo? Em relação aos tempos compostos e as locuções verbais, o pronome oblíquo pode vir enclítico, proclítico, mesoclítico. Vamos ver o que é isso? Olha, o enclítico
Em relação ao verbo principal, se vier no infinitivo ou no gerúndio, nunca se estiver no particípio. Eu quero contar-lhe a verdade. Veja, nós temos ali verbo auxiliar e verbo principal. É o que ele diz, né? Verbo auxiliar, que é o verbo querer, e verbo principal tá aí ó, no infinitivo, contar. Então ele diz assim, ó. Ele é enclítico quando tivermos dois verbos, um verbo auxiliar, um verbo no principal no infinitivo, ou no gerúndio, né? Contando, né? Nunca se estiver no passivo, ou seja, verbo terminado é contado, né? Que é o passivo. Então ele diz, eu quero contar-lhe a verdade. O proclítico ou enclítico, em relação ao verbo auxiliar, exemplo. Eu lhe quero contar a verdade. Eu quero lhe contar a verdade. Né? Veja que aí nós temos essa construção de verbos, locuções verbais, né? Verbo auxiliar, mais verbo principal. Depois nós vemos aqui o mesoclítico. Se o auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ter-lhe-ia contado a verdade, se a soubessem. Bem, turma, então, para a nossa quarta unidade, já temos os dois assuntos, né? Teremos mais aulas e revisão, né? Sobre eles. Temos aqui a utilização dos pronomes demonstrativos e da colocação pronominal, relembrando, né, eles para a construção dos nossos textos, que são imprescindíveis para uma boa coesão, né, a partir de ligação de termos, períodos e parágrafos, né? E vocês perceberam que, como já tínhamos estudado um pouco de anáfora e catáfora, vocês viram que eles são imprescindíveis para informar algo que foi informado ou algo que ainda vai ser informado, não é? E a relação ainda do espaço do tempo, não é? E dessa proximidade, distanciamento, não é? Que tem os falantes a utilizar os pronomes demonstrativos. Nos textos, eles têm esse papel, não é? De informar também essa proximidade, o espaço, não é? E algo que foi mencionado ou não, ou que ainda vai ser. Já os pronomes oblíquos, vocês perceberam que nessas regras nós temos três partes, a próclise, a ênclise e a mesóclise. A próclise, por ter maior parte de regras, a maioria das regras atraem para a próclise, né? Então, perde-se a ênclise e a mesóclise, né? Nessa situação. Se tiver alguma palavra que atraia, se tiver advérbio, se tiver conjunção, se tiver pronome relativo, indefinido, né? Se for expressão exclamativa, né? Interrogativa, então todas elas atraem, né? Faz com que eu coloque esse pronome oblíquo átomo para frente do verbo. Não tendo, eu vou para a ênclise. E se for ideia de futuro, eu vou para a mesóclise, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só enviar, não é? E até a nossa próxima videoaula. Fiquem em paz e em segurança.